Cada clique, cada story, cada sorriso ou expressão vai ser analisado e comentado, e os seguidores mais atentos esperam por cada detalhe, transformando a festa da pequena em um verdadeiro reality show online, cheio de emoção, fofoca e curiosidade para todos acompanharem. Nos grupos de fãs e páginas dedicadas à família, cada movimento foi dissecado nos mínimos detalhes. Alguns buscavam vídeos antigos em que Virgínia e Poliana apareciam juntas, tentando comparar expressões, tons de voz e até olhares para identificar qualquer sinal de distanciamento. Outros recuavam até eventos passados, relembrando datas em que as duas haviam trocado elogios públicos, reforçando a hipótese de que algo havia mudado. Era como se todos procurassem entender o motivo dessa ausência, que se transformava lentamente em um enigma que ocupava as conversas nas timelines, mostrando o quanto o público acompanha cada capítulo dessa história. Mas então surgiu um novo elemento. Enquanto Virgínia permanecia em silêncio, quem apareceu foi a mãe dela, Margareth Serrão. Em seus stories, ela prestou uma homenagem à aniversariante, escrevendo palavras carinhosas que mostravam admiração e afeto. Essa atitude inesperada virou mais um ingrediente no debate. Alguns viram o gesto como um sinal de que a relação entre as famílias continuava sólida, enquanto outros interpretaram como uma tentativa de amenizar o impacto do silêncio de Virgínia. O que antes era apenas um detalhe tornou-se combustível para ainda mais especulação, reforçando como as redes sociais transformam cada gesto em narrativa coletiva. Logo após a homenagem de Margareth, começaram a surgir comentários comparando os estilos, as palavras usadas e até o horário da publicação. Para alguns, a atitude demonstrava união familiar, para outros, apenas intensificava a sensação de que a ausência da mensagem de Virgínia tinha um significado mais profundo. O público passou a observar também se Poliana repostaria ou reagiria ao gesto, ampliando o alcance dessa discussão. A cada novo comentário, a curiosidade crescia, e o episódio se espalhava rapidamente pelos perfis de fofoca e pelas conversas informais, alimentando um mistério que parecia ganhar vida própria. Enquanto isso, surgia a explicação de que Virgínia não compareceria à festa de aniversário de Poliana por motivos profissionais. A informação acalmou alguns, mas aumentou ainda mais as interpretações de outros. Muitos começaram a revisitar conteúdos de dias anteriores, buscando entender se havia pistas sobre viagens, compromissos ou preparativos que justificassem a ausência. A distância física nesse contexto tornou-se pano de fundo para um debate maior sobre proximidade emocional, e seguidores questionavam se o silêncio seria apenas falta de oportunidade ou algo mais complexo entre as duas. A partir daí, as histórias ganharam novos capítulos criados pelo próprio público. Surgiram teorias que tentavam conectar outras situações, como momentos em que as duas apareceram juntas ou eventos de família recentes. Alguns seguidores relembraram viagens, correria com compromissos profissionais e até mudanças nos bastidores que poderiam explicar o motivo de a homenagem não ter sido publicada. Entretanto, essas explicações conviviam com suposições mais dramáticas, que buscavam transformar a ausência em trama, como se cada gesto ou silêncio fosse parte de um enredo maior que precisava ser decifrado. As páginas de fofoca entraram no assunto rapidamente, ampliando ainda mais o alcance da discussão. Muitas páginas passaram a mostrar prints, comparações e recortes de momentos passados entre Virgínia e Poliana, incentivando o público a analisar cada detalhe. O que havia começado como um simples parabéns não postado se transformou em um fenômeno de engajamento, alimentado pela curiosidade coletiva. Enquanto o público buscava respostas, cada nova postagem relacionada à família era imediatamente observada sob uma lente crítica, como se pudesse conter a explicação definitiva para o mistério. Enquanto isso, surgia a explicação de que Virgínia não compareceria à festa de aniversário de Poliana por motivos profissionais. A informação acalmou alguns, mas aumentou ainda mais as interpretações de outros. Muitos começaram a revisitar conteúdos de dias anteriores, buscando entender se havia pistas sobre viagens, compromissos ou preparativos que justificassem a ausência. A distância física nesse contexto tornou-se pano de fundo para um debate maior sobre proximidade emocional, e seguidores questionavam se o silêncio seria apenas falta de oportunidade ou algo mais complexo entre as duas. A partir daí, as histórias ganharam novos capítulos criados pelo próprio público. Surgiram teorias que tentavam conectar outras situações, como momentos em que as duas apareceram juntas ou eventos de família recentes. Alguns seguidores relembraram viagens, correria com compromissos profissionais e até mudanças nos bastidores que poderiam explicar o motivo de a homenagem não ter sido publicada.
Entretanto, essas explicações conviviam com suposições mais dramáticas, que buscavam transformar a ausência em trama, como se cada gesto ou silêncio fosse parte de um enredo maior que precisava ser decifrado. As páginas de fofoca entraram no assunto rapidamente, ampliando ainda mais o alcance da discussão. Muitas páginas passaram a mostrar prints, comparações e recortes de momentos passados entre Virgínia e Poliana, incentivando o público a analisar cada detalhe. O que havia começado como um simples parabéns não postado se transformou em um fenômeno de engajamento, alimentado pela curiosidade coletiva. Enquanto o público buscava respostas, cada nova postagem relacionada à família era imediatamente observada sob uma lente crítica, como se pudesse conter a explicação definitiva para o mistério. Nos comentários começaram a surgir comparações com outros momentos em que influencers passaram por situações semelhantes. O público relembrou casos em que mensagens não publicadas geraram repercussão muito maior do que postagens efetivas, mostrando que nas redes sociais, o que não é dito pode ter tanto impacto quanto declarações diretas. Essa lógica parece ter guiado parte da reação ao episódio entre Virgínia e Poliana, deixando claro como a dinâmica digital transforma atos simples em eventos de grande alcance emocional e simbólico. Conforme o dia avançava, seguidores começaram a questionar também se não existia a possibilidade de que a mensagem tivesse sido enviada de maneira privada, por chamada ou conversa direta. Alguns argumentaram que uma relação construída ao longo de tantos anos talvez não dependesse de uma publicação pública para ser reafirmada. Porém, mesmo essa possibilidade não diminuía a curiosidade do público, que continuava atento às redes, esperando algum sinal concreto que encerrasse o suspense gerado pela ausência inicial. Enquanto isso, outros internautas começaram a defender a ideia de que o silêncio poderia ter sido intencional, não por conflito, mas por escolha. Com a crescente exposição e a pressão das redes, muitos influencers passaram a revelar que preferem manter certos gestos em privado, evitando transformar momentos familiares em conteúdo. Essa linha de raciocínio buscava equilibrar a interpretação pública, mostrando que, embora o gesto tenha ganhado proporções inesperadas, nem sempre a ausência representa distanciamento ou mudança no vínculo. Ainda assim, os perfis de fofoca continuavam alimentando o debate, trazendo novos elementos, perguntas e comparações. Cada detalhe parecia ganhar novo significado quando analisado em conjunto, como se fosse parte de um quebra-cabeça emocional que o público tentava montar. Comentários sobre viagens, compromissos profissionais e até mesmo o ritmo de postagens de Virgínia foram transformados em dados para a narrativa construída pelos seguidores, que desejavam desvendar o que realmente estava acontecendo. O que chama atenção é como a internet, ao transformar qualquer gesto em história, cria uma dinâmica em que personagens reais vivem sob escrutínio constante. A ausência de Virgínia, somada à homenagem de Margarete, acabou sendo interpretada como contraste mesmo que fora das telas. A relação entre as famílias continuasse tranquila. O público, porém, absorveu esses fragmentos de forma intensa, reforçando o poder que um único gesto, ou a falta dele, pode ter no imaginário coletivo das redes sociais. Quando Virgínia apareceu explicando que estaria ausente da festa por motivos profissionais, alguns seguidores finalmente encontraram uma razão plausível para a situação. Porém, a explicação não era suficiente para encerrar o debate. A conversa continuava, pois muitos queriam entender se a ausência digital e a ausência física estavam conectadas ou se eram eventos independentes. A partir daí começaram a surgir reflexões sobre expectativa pública, privacidade e a forma como relações familiares são interpretadas no ambiente virtual. A cada hora que passava, o assunto parecia encontrar novas formas de se manter vivo. Alguns perfis começaram a publicar enquetes, perguntando ao público se acreditavam ou não que havia algum desentendimento por trás da ausência do parabéns. Outros criaram montagens comparando momentos antigos com o atual, reforçando a narrativa de que algo havia mudado. O público, por sua vez, dividia-se entre quem via tudo como exagero e quem acreditava que a falta da mensagem pública realmente representava um sinal sobre a relação entre nora e sogra. No fim do dia, a situação se transformou em mais um exemplo de como a internet constrói histórias a partir de pequenos gestos. Entre suposições, homenagens inesperadas e silêncio interpretado de diversas maneiras, o episódio mostrou como personagens públicos vivem em constante exposição, onde cada escolha pode ser lida como capítulo de um enredo maior.
Ainda que o motivo real não tenha sido revelado de forma explícita, o público encontrou no mistério combustível suficiente para manter o assunto circulando, fortalecendo uma narrativa que surgiu a partir de um gesto simples, mas amplificado pelo olhar atento das redes sociais. E assim, o que começou como a ausência de uma postagem se transformou em uma história cheia de camadas. Entre expectativas dos seguidores, interpretações variadas e análises profundas de cada detalhe, o episódio ganhou vida própria, mostrando que, em um universo onde tudo é compartilhado, aquilo que não aparece pode despertar ainda mais curiosidade. A internet, com sua capacidade de transformar pequenos acontecimentos em grandes narrativas, mais uma vez mostrou seu poder, reforçando que, quando se trata de figuras públicas, até o silêncio pode se tornar notícia.